fórmula de lançamento. Vou explicar para vocês por que essa fórmula faz tanto mais resultado do que um processo convencional de vendas. Tem uma coisa que chama sistema límbico e tem uma coisa que chama neocórtex. O sistema límbico, ele controla suas emoções. Basicamente, fome, raiva, alegria. Ele tem 3 funções. Te manter vivo, isso é, medo, raiva, tudo para ele quer que você sobreviva. Ele não quer que você fique feliz, não, tá? O sistema límbico não está interessado na sua felicidade. Está interessado na sua sobrevivência no minuto agora. E ele controla também a sua necessidade de reproduzir. Sobrevivência e reprodução. Em outras palavras, ele controla as suas emoções. O neocórtex é uma parada que só os seres humanos têm de forma desenvolvida. Então, o neocórtex controla lógica, raciocínio. E ele controla isso porque o ser humano, o neocórtex, consegue processar linguagem. Você só pensa porque tem linguagem. É impossível pensar se você não fala. É impossível. Quer dizer que cachorro pensa? Pensa que tá com fome, pensa que tá com raiva. Mas você acha que o cachorro consegue bater um papo com outro cachorro sobre se um é de direita e outro é de esquerda? Você acha que ele consegue discutir temas complexos? Não consegue porque ele não tem linguagem para isso. E por isso que ele não consegue raciocinar. Então essa parada do neocórtex é uma parada que os seres humanos têm, que os outros animais não têm. Só que aí que vem o problema. Quem que faz nossas decisões? O neocórtex ou o sistema límbico? Um digitou, não é nem o neocórtex nem o límbico, é minha esposa. Tá, beleza. Mas imagina que você decidisse alguma coisa. As pessoas acham que quem faz as decisões é o neocórtex. A gente faz decisões racionais. Mas, na verdade, é o límbico. O límbico decide primeiro e depois o neocórtex justifica. O sistema límbico, ele é muito mais forte. O neocórtex tende a ser bem mais fraco. Senão, estava todo mundo fit falando inglês e, sei lá, disciplinado. O que isso tem a ver com marketing? A maioria das pessoas fazem marketing para o neocórtex. Esse é meu produto, essa é a vantagem, é isso que vai acontecer. Onde você está fazendo marketing para quem não decide, porque você está fazendo marketing com uso de linguagem, e linguagem é tipo, vamos supor que você vai vender um software para o condomínio. Quem decide é o síndico, mas você está falando com o porteiro. O porteiro não decide. Quem decide, é isso que eu aprendi. Quem decide é o sistema límbico. E para você falar com o sistema límbico, você tem que usar uma série de linguagens diferentes. É aí que eu começo a aprender. Como é que você fala com o sistema límbico, gente? Vou falar aqui, ó, gatilhos mentais. Gatilhos mentais, na minha opinião, mais técnica, foi descoberto por um cara que chama Daniel Kahneman, depois pesquisa. Ele tem um livro que chama Pense Rápido, Pense Devagar, que está com todo embasamento científico e nada mais, nada menos, esse cara ganha um prêmio Nobel com esse trabalho dele. O que são gatilhos mentais? São estímulos que fazem você prestar atenção ou agir, mesmo que irracionalmente. Então, para falar com o sistema límbico, as palavras são os gatilhos mentais. E por que eles existem? Vem de um processo evolucionário nosso. Então, vamos lá. Você quer falar com quem decide? Você tem que mandar as mensagens para o sistema límbico. Quais são os gatilhos mentais? Vou dar alguns exemplos. Começar com reciprocidade. Que reciprocidade? Reciprocidade é o fato seguinte: quando alguém faz uma coisa boa para você, você se sente na obrigação de fazer essa mesma coisa para ele. É quase que automático, você não precisa ensinar isso pro seu filho. E outra, mesmo que você não goste com a pessoa, você se sente na obrigação. Exemplo, meu Deus, se o seu filho é convidado para uma festa de aniversário, a mãe fala, nossa, a gente tem que convidar aquela pessoa para nossa festa de aniversário. Se você é convidado para um casamento, você se sente meio que na obrigação. Tanto é que, gente, presta atenção na morfologia da palavra. Quando alguém faz uma coisa boa para você, o que você responde para ela? Obrigado. Obrigado vem de quê, gente? Obrigação. É muito louco. Por que isso acontece? Porque lá no tempo das cavernas, tinha uma galera que tinha o gene da pré-programação da reciprocidade, que o cara trazia um prato de comida para ele, um filé de leão para ele, e o cara, quando sobrava um filé de leão, trazia pro cara. E essas pessoas acabaram sobrevivendo e reproduzindo. Quem não tinha reciprocidade morreu. E aí a gente tá pré-programado. Cara, reciprocidade é uma parada que veio, é tipo aqueles aplicativos do celular que não dá para desinstalar. Funciona, mesmo que eu explique para você que reciprocidade funciona, desde que seja feito com integridade. Outro gatilho mental extremamente poderoso, a autoridade. Inclusive, mesmo que não faça sentido, se a sua sogra fizer isso, você não gosta da sua sogra, vamos supor que você não gosta da sua sogra, e ela fizer uma coisa boa para você, você ainda se sente na obrigação de fazer isso com ela, acaba fazendo, mesmo você não gostando dela, mesmo você sabendo o que é. Mas a autoridade, vamos lá, para a autoridade. O ser humano,
desde os tempos da caverna, ele sabe que não pode aprender tudo. Ele não tem como aprender tudo. Então ele recorre a autoridades para tomar decisões que ele não se sente um especialista. Médico, porque nem todo mundo aqui, de repente tem um médico aqui, mas nem todo mundo aqui estudou medicina. Então a gente recorre à autoridade do médico para fazer decisões perante a nossa vida. E isso acontece desde o primeiro momento que você nasce. Quem é a primeira autoridade da sua vida? Pai e mãe. São os primeiros autoridades. Inclusive, no começo da nossa vida, a gente acredita que o pai tem todas as respostas, não é mesmo? Depois que a gente cresce, a gente descobre. Eita ferro! Depois que você vira pai, você fala assim, nem sempre a gente sabe de tudo. Né? Mas não, autoridade. A autoridade é muito forte. E a maioria das pessoas acham que recorrem à autoridade, principalmente vocês que nasceram aí, tem mais de 50, talvez, tem mais de 40. Vocês vão acreditar que a autoridade se gera com estudo, tempo de serviço. No tempo da minha mãe, talvez isso fosse suficiente. Hoje em dia, você balança uma árvore, cai 3 advogados, 2 médicos, 3 nutricionistas e um monte de PhD, que muita gente faz o PhD, mestrado, doutorado, porque não consegue arrumar emprego. Hoje em dia, a gente vive numa inflação educacional. Quem é médico, advogado, profissional liberal sabe disso. Então, assim, estudo, título, não necessariamente demonstra autoridade, mas não tanto. Tempo de serviço. Cara, se tempo de serviço fosse sinônimo de autoridade, motorista de táxi era campeão de Fórmula 1. E a gente sabe que não é. Então, não é só tempo de serviço. Então, tem maneiras incríveis, principalmente no digital, de demonstrar autoridade independente da sua idade. Então, como é que demonstra autoridade? Tem várias coisas, eu não vou entrar muito a fundo, mas a maior demonstrador de autoridade não é idade, tempo de serviço, estudo, técnica, é resultado. Eu não sou formado em marketing. Não tem formação nenhuma de marketing. Inclusive, nesse momento aqui, você nem sabe em que eu sou formado. Inclusive, se você soubesse o que eu fiz para me formar, você não ia me contratar, não. Porra, passava no 6 bola ali, meu irmão. Porque eu descobri que no meio do meu curso eu já não gostava do curso, mas aí sobrevivi para pegar o diploma, porque minha mãe, isso era importante para ele. Enfim, para mim, se eu não pegasse o diploma, eu ia ter que voltar a morar de volta com a minha mãe. E, gente, amo minha mãe, amo meu pai, mas não quero morar de novo com eles, não. Então, eu me formei para não ter que morar de volta com a minha mãe. Essa é a minha verdade para vocês, tá? Sendo um coração aberto. Mas é resultado. Resultado é o que gera autoridade. Matar a cobra e mostrar a cobra morta. Capacidade de gerar resultado. A gente fala muito de autoridade, né? Mas outro gatilho mental muito forte. Prova. Alguns de vocês nem sabem o que é a fórmula de lançamento ainda e estão interessados na fórmula de lançamento, porque eu só mostrei as provas. Quando tem prova em volume, chama prova social. Isso é um gatilho muito grande. Gente, a maioria é magnética. De novo, quando a gente não tem informação suficiente para fazer uma decisão, a gente vai na maioria mesmo. E a gente vai ver como é que a gente faz isso aqui no digital, tá? Quem ia na balada, tem uma boate parecendo igual. Uma tá com a fila grande, outra tá com ninguém. Qual que você vai? É natural e é quase irracional, porque isso vem desde sempre lá. Outro gatilho mental muito forte, comunidade. Ser humano não sobrevive, pelo menos nos tempos mais primários, fora de comunidade. A gente não é o mais forte, o mais ágil. O ser humano só viveu por 2 motivos. Porque ele vive em comunidade. Na época da tribo, se o cara te jogasse do outro lado da cerca, o leão te comia. Desse lado da cerca, você sobrevivia. 2 coisas que diferem o ser humano, tá, gente? Linguagem e a capacidade de usar ferramentas. Nenhum outro animal consegue ferramenta. Começou lá com uma espada, depois vem uma casa, depois vem um cobertor. Nenhum outro animal consegue desenvolver ferramenta igual a gente. Por isso, se você tiver com a ferramenta certa, você bate um cara 20 vezes mais esperto que você sem a ferramenta. É só pensar no carro. Pode pegar o Usain Bolt, recordista dos 100 metros, bota ele contra você num carro. Funciona. Ferramenta é tudo. Não importa o seu QI. Não mesmo. Dou o que eu vou dar para uma senhorinha, ela vai bater qualquer um sem a ferramenta. Prova social. É diálogo. Cara, o ser humano está mais interessado no que ele tem a dizer do que a outra pessoa tem a dizer. Quem é casado sabe disso. Então, quando você dá a oportunidade à sua audiência falar com você, e antes dava para fazer isso só no 1 a 1, mas quando você dá a oportunidade à pessoa falar e ser ouvida, ela tende a crer mais em você. Exemplo, vai no médico e ele não te escuta. E ele te dá uma receita. Às vezes o médico, cara, depois de tudo ver, ele consegue te dar a receita em 3 segundos. Só que ele te escuta, só pra você se sentir escutado. Quem é médico sabe disso. Quem tem amigo de médico, é só perguntar. Se o médico dá a impressão pra você que ele não te escutou, você não acredita nele. Ele nem me escutou, ele não sabe quem eu sou. Então é importante você dar a oportunidade pra sua audiência falar com você. A gente vai falar isso exatamente como a gente faz isso. Outro gatilho mental, antecipação. Quando você não tem uma parada que tá completa, que tá incompleta na sua cabeça, você fica vidrado naquilo. Cara, quem assistiu aqui série do Netflix onde não termina a trama? Você fica com aquilo na cabeça. Antecipação, você fica maluco. Isso é provado cientificamente. Então, antecipação é um gatilho mental muito poderoso. Por quê? Porque cria atenção. Outro gatilho mental muito forte, extremamente forte.
Escassez. Quanto menos de uma coisa existe, mais valor a gente dá. Simples assim. Vamos supor que tem 10 pessoas querendo comprar um apartamento. 10 pessoas e só um apartamento daquele. O que acontece com o preço dele? Sobe. Se ninguém quer comprar o seu apartamento e tem 10 apartamentos igual ao seu, o que acontece? Baixa. A ação do Banco do Brasil é isso. Não sei quanto que está hoje, mas ela focada, se ela sobe ou desce, depende de quantas pessoas querem comprar ela. Então, escassez funciona demais. Absolutamente demais. E alguns de vocês não percebem que vocês comunicam escassez ou não sem perceber. Liga para o profissional liberal, ele liga assim e fala assim: oi, tudo bom, doutor? Quando é que tem uma consulta? Aí o profissional liberal responde: a hora que você quiser. O que você está falando? Está falando que você não é escasso. Inconscientemente, para o sistema límbico dele. Você não é escasso, você não tem valor. Ou tem menos valor, porque eu não criei essas regras. É simplesmente o que é. Escassez é muito grande. Na escassez, a gente tem outros gatilhos mentais que são fortes também. Outro gatilho mental, desapego, derivado da escassez. Muitos de vocês, quando vão vender, estão desesperados para vender. E quando você está desesperado para vender, significa que o quê? Tem valor. Mulherada, pergunto para vocês. Tava lá na balada, quando vocês estavam tudo solteiros, e vem um homem com a cara de desesperado na sua frente. Desesperado. É atrativo? Aí, não é. Tende a não ser. Tem sempre uma outra mulher que também está desesperada. Né? Mas assim, não é atrativo. Quando a pessoa está desapegado, comprometido, porém desapegado, ele se torna mais o quê? Atrativo para o seu sistema límbico. Simplesmente assim. E vocês comunicam desespero para o sistema límbico o tempo inteiro. Outro gatilho fortíssimo, evento. No momento, hoje em dia, ninguém tem tempo mais para nada. Absolutamente nada. Mas quando você cria um evento, para você ensinar ou para você fazer alguma coisa, o que eu estou dizendo aqui com esse evento? Quer aprender comigo? Esteja aqui comigo. Quem não quer aprender, perdeu esse evento. Você perde alguma coisa. E qual é o maior medo do ser humano? Perder. Você tem mais medo de perder dinheiro do que vontade de ganhar dinheiro. Perder dói. Você não quer perder. Principalmente, você não quer perder a uma decisão que muda o seu destino. E quando você empacota o seu marketing através do gatilho mental do evento, que é um derivado do gatilho mental da reciprocidade, você passa a ter uma coisa que hoje em dia não dá para ter: atenção. E sem atenção, você não consegue. Mas, resumindo, você fala com o sistema límbico, que é aquele que decide, através de gatilhos mentais. Alguns de vocês vão perceber os gatilhos mentais agora à medida que eu falei para vocês. E o mais louco disso tudo é, mesmo você sabendo que eu estou aplicando gatilhos mentais em vocês, vai funcionar muito. Por quê? Gatilhos mentais não é uma coisa escondida, não é uma tática escondida. É preto no branco. Ele funciona. Reciprocidade funciona mesmo que você saiba que a reciprocidade funciona. Desde que, agora vem esse desde que, seja aplicado com integridade.